Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 168, onde vamos estudar Evangelho segundo o Espiritismo. Olha ele aí, ó. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23. Estamos começando com o capítulo 23. É um capítulo que fala sobre estranha moral. Vamos estudar os itens 1 ao 3, que fala sobre odiar os pais. O que, Sérgio? Odiar os pais? Eu vou dar um clique em você, eu vou dar um pause logo agora. É a primeira vez que eu entro. Eu nunca ouvi falar de espiritismo. Você chega e me fala estranha moral e fala sobre odiar os pais. Eu vou dar um pause. Ah, vou dar um pause aí. Não, vou clicar no xizinho ali, não. Calma. Calma. Bem que me falaram que espiritismo... Calma. O estudo que vai ser feito, é lógico que ninguém aqui vai ficar falando e nem concordando em odiar os pais. É por isso que ele já vem aqui com o título Estranha Moral. Porque, acreditem ou não, está na Bíblia Jesus falando sobre odiar os pais. O que é um baita engano que foi cometido nessa tradução da Bíblia. E aí a gente vai ver o sentido disso, a gente vai compreender certinho isso aí, né? Porque Jesus jamais poderia falar algo nesse sentido, com certeza foi a tradução e a interpretação que foi feita equivocada. Então esse capítulo, Estranha Moral, o 23, ele aborda vários tópicos que a gente precisa ter um raciocínio sobre essa interpretação, porque muita gente leva ao pé da letra o que está escrito ali, sem parar para pensar ou avaliar. Bom, é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Nossa página na internet, você está vendo aí, ó, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando ali, você encontra os 167 vídeos anteriores a esse. Você encontra o passo a passo de como fazer Evangelho no Lar. Encontra o texto do Evangelho, o texto da página de preparo. Toda sexta a gente publica um vídeo novo. Tudo mastigadinho para você fazer o Evangelho no Lar. Ah, Sérgio, ainda assim eu tenho dúvidas. Olha aí o e-mail, ó, amorperdãoefé@gmail.com. Inclusive mandaram uma pergunta: Sérgio, Evangelho no Lar para as crianças tem tem texto muito complicado, tá? A gente recomenda aqui, ó, Evangelinho segundo o Espiritismo, Laura Bergalo. Então, aqui ele tem o conteúdo do Evangelho de uma forma mais simplificada, para as crianças em especial, né? Acaba sendo interessante. Foi uma pergunta que fizeram, a gente está respondendo aqui de novo. Os primeiros programas são mais de 200 perguntas aí que a gente respondeu, tá certo? Para quem curte Facebook, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Mais do que curtir, compartilha. Você faz parte de grupos espíritas, compartilha nesses grupos. Você vai estar sendo um instrumento de auxílio aí para as pessoas, dando, quem sabe, a motivação, o incentivo para que elas comecem a fazer o Evangelho no Lar. Então, ó, tá aí uma boa dica, né? Hoje é o programa número 168. Tem gente que começa a estudar a partir desse. Tem outros que preferem sortear. Qual é a nossa recomendação? Começa do número 1, vai para o 2, o 3, o 4, o 5. Por quê? Ele tem uma forma pedagógica para a gente poder compreender. É o ideal, tá certo? Não quer dizer que seja proibido eu sortear ou eu já começar a partir de agora, não tem problema. Mas o ideal é fazer o 1, 2, 3, 4, 5 até chegar no final, para você chegar e falar: caramba, estudei o Evangelho por completo, tá? Esse vídeo, o nosso estudo aqui, 35 minutos aproximadamente, tá? De 30 a 35 minutos, onde os 5 minutos iniciais, introdução, que a gente vai falando aqui algumas dicas, alguns recadinhos, tá? Para você que vai assistir outros programas, corre direto para 5 minutos, que é exatamente a hora que a gente começa o estudo, como a gente está fazendo agora, tá bom? Vamos lá então.
prece de abertura. Querido Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores, espiritualidade amiga que aqui se encontra, encarnados e desencarnados aqui presentes, muito obrigado por esta oportunidade de aprendizado, de estudo, de conhecimento, onde pedimos aos anjos guardiães a proteção e a harmonização deste ambiente em que nos encontramos. E que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, feita aí a prece, vamos para a página de preparo. Livrinho, Fonte Viva. Tá vendo aí, ó? Livrinho Fonte Viva. O autor é o Espírito Emmanuel. Quem psicografou foi o Chico Xavier. Então, o capítulo 58, Discípulos. Vamos ver então o que o Emmanuel fala sobre isso, tá bom? Então ele diz o seguinte, ele começa com uma citação de Jesus que foi anotada por Lucas no capítulo 14, 27. Vamos lá. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo, foi dito por Jesus. Então, ele diz assim, ó, os círculos cristãos, de todos os matizes, né, de todas as formas, origens, permanecem repletos de estudantes que se classificam como discipulado de Jesus, com inexcedível, né, o maior entusiasmo, né, o inexcedível é aquele que é o maior de todos, com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Então, muita gente fala, não, mais cristão do que eu não tem. Eu leio a Bíblia 3 vezes ao dia. Eu vou à missa toda semana. Eu vou na palestra espírita toda semana. Ainda filmo e assisto 3 vezes a palestra espírita. E gravo. E tudo mais. Conhece a Bíblia ou o Evangelho segundo o Espiritismo de cor. Ah, isso aqui, essa parte aqui, Lucas, capítulo 14, isso está na página 324, ali no alto, à direita, é só pegar lá. Eu conheço gente que é assim, que sabe, ainda diz aonde que está. É na página tal, ali no alto, à direita, tem ali um cantinho, aliás, tem até um rabisquinho ali que sem querer. Rapaz! Então, e acha que isso resolve. Isso a gente pode dizer que aumenta a sua responsabilidade. Porque se você já leu, se você já estudou, se você já conhece tudo isso e não coloca na prática, no seu dia a dia, olha, não vai ter adiantado nada. Nada. Nada, nada, nada. É por isso que para ser cristão, você não precisa ser religioso. Como é que é, Sérgio? Que absurdo é esse? Para ser cristão não precisa ser religioso. Cristianismo é seguir as orientações do Cristo, não é isso? Quais são as orientações do Cristo? É que você trabalhe em seu coração os valores do amor, da fé, do perdão, da caridade, do auxílio ao próximo, da tolerância, da paciência. Por favor, não venha me dizer que somente quem é cristão, quem é religioso é que pode fazer isso. Existem tribos indígenas que tem lá, os índios lá que são assim. Inclusive eu conheço ateus que são assim. Eu conheço um ateu que eu falo, esse cara ele é mais cristão do que muito religioso por aí, porque ele trabalha esses valores naturalmente. Então,
É essa a explicação que a gente coloca, né? Não adianta saber ali de cabo a rabo o evangelho todo se você não coloca na prática. Se quando termina o estudo, você vai, bom, semana que vem tem outro estudo. E a gente faz. Você pensa que o evangelho no lar, ele é nesse... O evangelho é o que? A boa nova dada por Jesus. Você pensa que o evangelho é esse momento, esses 30 minutinhos que a gente está aqui? Não. O evangelho, na verdade, ele começa na hora que eu falo assim, até o nosso próximo encontro. É ali que começa. E termina na hora que eu falo bom dia, boa tarde ou boa noite, da semana seguinte. Porque aqui é a teoria. A prática, na hora que a gente encerra o estudo de hoje. Aí vamos ver. Vamos colocar na prática todos esses valores. Aí sim é o evangelho. Ser evangélico, ser bonzinho, ser espírita na casa espírita, no relacionamento com as pessoas que você curte, ali é mole. E no dia a dia, no trânsito, no ônibus, no relacionamento com as pessoas, com aquele cliente mais difícil que você tem que atender, como é que fica? Então, vamos lá. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas, o que a gente acabou de falar, né? Você ser bonzinho ali com a pessoa querida é mole. Agora, o convívio em geral, durante a rotina, durante a semana inteira, é esse o grande desafio, ó. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence, e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Servir a comunidade. Isso quer dizer o quê? É eu ter equilíbrio em minhas ações, em minhas atitudes, no meu dia a dia. Eu disciplinar o meu tempo. Eu tenho um tempo para a família, eu tenho um tempo para o trabalho, eu tenho um tempo para o meu lazer, eu tenho um tempo para fazer o estudo do Evangelho no lar, eu tenho tempo para visitar uma instituição de caridade, seja uma vez ao mês, tem um tempinho ali para isso. Ah, Sérgio, eu queria ter tempo como você. Você acha que eu tenho esse tempo todo? Mas eu procuro ter o quê? É uma disciplina, é me organizar. Porque muitas vezes a gente fala que não tem tempo porque a gente não se organiza ou não faz o óbvio. Tem uma historinha de um lenhador que ele estava no dia de folga dele, né? E aí ele foi pescar. No que ele foi pescar, ele viu um lenhador muito mais forte, mais parrudo que ele, né? E tá cortando aquela lenha. E ele foi, pescou, terminou o dia, voltou para casa, ainda viu aquele cara e falou: o que esse cara ainda está fazendo aqui? Já deve ter acabado há muito tempo. E aí ele percebeu que o machado dele estava cego, não estava bem afiado. E aí ele falou: lenhador, você tem que afiar esse seu machado, ele não tem tempo não, olha aqui, ó, tô cheio de lenha aqui ainda, ó, não consegui cortar ainda. Não tem tempo para ver isso não. Fazendo aqui comparações à parte, quantas vezes a gente desperdiça o nosso tempo sem ter uma meta, sem ter um foco? Se aquele lenhador, ele parasse, né, de peraí, deixa eu dar uma pausa, deixa eu me reorganizar, deixa eu me planejar aqui, todo dia antes de eu começar a cortar lenha, eu vou afiar meu machado. Porque aí eu vou cortar essa lenha muito mais rápido. Mas ele prefere o quê? Não dá, eu vou levar, eu não tenho tempo. E faz aquilo sem ter uma estratégia, sem ter um planejamento. Então a gente pode sim conciliar família, trabalho, estudo, lazer, caridade, desde que você se organize. Ok?
sem que nos retifiquemos, né, corrijamos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Então, ó, é como a história lá do lenhador, ele não quis se corrigir, se melhorar, vai ficar ali todo final de semana cortando a lenha, não vai conseguir ter o lazer nunca ali para ele, né? Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis, né? Então ele dá um exemplo, a árvore tem que estar bonitinha para trazer aquela imagem, formar aquele quadro ali lindo, né? Ele compara isso. Se buscamos a sublimação, a purificação com Cristo, que a gente ouça os ensinamentos divinos para sermos discípulos dele, é necessário que a gente se disponha com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação, de entendimento do bem, acompanhando-lhe os passos. A gente aprende aqui, faça o bem, seja caridoso, é legal, boa ideia, e na prática você não faz nada disso, não adianta nada. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro, o tronco, né, a carga, o peso das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta através do endurecimento da fuga. Então a gente aqui estuda. Eu sou espírita, né? O espiritismo fala aqui que eu vou saber viver bem, fala que eu não vou ter problema. O espiritismo fala que você não vai ter problema, me diz aonde? Olha lá, aquele cara tão espírita, olha lá, tá cheio de problema. O que adiantou ser espírita? A gente já conversou sobre isso num programa Minutos de Espiritismo, sobre esse tema, né? Pode o espiritismo resolver nossos problemas? Claro que não. Aqueles problemas que eu preciso atravessar, o aprendizado que eu preciso ter, eu vou passar. As provas que eu preciso enfrentar, eu vou passar por todas elas. O espiritismo não vai eliminar nenhum problema, nenhuma dificuldade que eu venha a ter na minha vida. Mas o espiritismo vai me dar os conhecimentos, as noções de causa e de efeito. Vai me dar o discernimento, a compreensão. Vai me dar a oportunidade de ter um planejamento para eu enfrentar as minhas dificuldades. Então, embora o espiritismo não vá conseguir eliminar meus problemas, minhas provas ou minhas dificuldades, porque aqui ninguém é privilegiado, o que a gente tem que passar, a gente vai passar, mas eu tendo essa noção de causa e efeito, essa compreensão de que tudo existe uma razão de ser, de estar ocorrendo agora, vai fazer com que eu consiga ter muito mais força, muito mais serenidade, muito mais tranquilidade para enfrentar os obstáculos do dia a dia e naturalmente conseguir vencê-los. Essa é a grande mensagem, gente. Vamos continuar. Outros aparecem seguindo o mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente assim, depois de semelhantes aquisições, é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Então, é a gente trabalhar e fazer o bem, se empenhar, colocar na prática esses valores. Vamos lá. Capítulo 23, Estranha Moral, itens 1 ao 3, que fala odiar os pais. Que negócio é esse? Então, olha lá. Está em Lucas, capítulo 14, versículos 25 ao 27 e 33. Então ele fala aqui uma citação de Jesus, olha lá, vamos lá. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
se ele não odeia os pais, ele não pode ser discípulo de Jesus. Está escrito lá. Vamos ver. E quem quer que não carregue a sua cruz e me diga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Ele fala renunciar a tudo o que tem. Abre mão de tudo. Larga a família, o trabalho, as roupas, compra lá aquela tanguinha e vai lá seguindo. É assim? Vai fazer alguma coisa assim? Aqui tem a citação em Mateus. Aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Então vamos lá. Aí vem agora a explicação dos Espíritos. Certas palavras, aliás muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com seu modo habitual de falar, que instintivamente se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade, a pureza da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois da sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia. Lícito, válido é acreditar-se que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, esse sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se haja cometido uma vez para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. Faz sentido Jesus falar: se você não odiar o pai e a mãe, você não vai ser meu discípulo? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O Evangelho não foi escrito. Vejam bem, muita gente pensa que o Evangelho, a Bíblia, enquanto Jesus estava falando, tinha alguém lá anotando, um repórter anotando. Não. Nada foi anotado. Nenhuma palavra que consta na Bíblia ou no Evangelho foi escrita por Jesus. Aliás, ninguém sabe como é que é a letra de Jesus. A única passagem de Jesus que sabe dele ter escrito alguma coisa foi quando ele falou aquele negócio, né? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí quem ia atirar, Jesus assim com um pedacinho de madeira escrevendo na terra: você fez isso, aconteceu aquilo outro, que aí a pessoa, opa, se segurava, né? Então, o que ele coloca aqui? Eu vou dar um exemplo. Ele fala aqui sobre a tradução, né? Com o passar dos anos, você mantém aquilo. Hoje, a gente não tem uma tecnologia muito bem avançada. Quando a gente vê uma música, um filme, e ele tem a sua legenda, ele passa por várias e várias revisões ortográficas. Quando são traduzidos, então, nossa, é colocado, aí um outro vai e revê, e vai para a mesa de edição, até aquele filme ou aquela série de TV ser colocada no ar. Tem uma musiquinha de um conjunto dos anos 80 chamado Man at Work. A música se chama Overkill. E conta a história de um cara que ele dá muita energia para os seus fantasmas, e fica preocupado, e se estressa com muita facilidade. Então, ele tem assim, a música assim: Day after day reappears, night after night my heartbeat shows the fear, ghosts appear and fade away. Meu vídeo aqui não está muito 100% não, mas deu para passar, né? Então ele fala sobre esses fantasmas, que dia após dia reaparece, né? Noite após noite a batida do meu coração fica com medo, fico assustado, né? E deixa esses fantasmas aparecerem, depois eles se desfazem. E aí tem uma hora que ele fala assim:
Especially at night, I worry over a situation now. I know it'll be alright, it's just overkill. E na legenda colocou assim, ó: especialmente à noite, eu me preocupo com as situações. Eu fico muito preocupado. E eu sei que vai ficar tudo bem. É só uma chacina. Eu sei que vai ficar tudo bem. É só uma chacina. Quer dizer que é uma chacina, ele tá... Repara, isso numa série de TV que eu tava assistindo, eu tomei um susto com aquilo. Aí eu fui conferir. A palavra overkill, ela pode ter o significado de chacina, sim. Mas no sentido daquela frase, overkill quer dizer exagero. Então, especialmente à noite, eu me preocupo com algumas situações, eu fico preocupado. E eu sei que vai ficar tudo bem. Eu estou exagerando, é só um exagero da minha parte. Porque o que eu estou querendo dizer? Que se hoje em dia, com a tecnologia atual, fazem traduções equivocadas e colocam, passando por diversas pessoas que fazem revisões, imagina nessa época do Cristo. Então o cara colocou odiar. Vamos lá. O termo odiar, nessa frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está compreendido nessa hipótese. A ninguém vai caber atribuí-la a Jesus. Ninguém vai falar, Jesus disse para odiar. Que é isso? Né? Será então supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la. Importaria primeiro saber se Jesus a pronunciou sim. E em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia, a palavra em questão tinha o mesmo valor que na nossa. Então nessa passagem de São João, aquele que odeia a sua vida nesse mundo e conserva para a vida eterna, sem dúvida alguma, ela não exprime a ideia que atribui. Não tem nada de odiar, não tem nada de ódio. A ideia está errada. Foi passado por um equívoco. Aquilo ali, quem traduziu de um jeito errado. Muitas vezes também o significado num idioma, em outro lugar, é outra coisa completamente diferente. Uma vez eu vi uma reportagem do Zico, né, aquele jogador de futebol, que já está aposentado há anos, né, do Flamengo. Ele contando que quando ele foi para o Japão, fizeram lá uma festa, uma homenagem e tal, né? E que aí foi ali naquela recepção, e ele foi, pegou ali e falou assim, tchim tchim! Fez um brinde. E tchim tchim para o japonês, eu não sei, quem for japonês depois eu coloco o que significa, né? Mas por favor, sem colocar um palavrão escrito ali, né? Só o sentido. Porque isso é um palavrão lá no Japão. E ele falou tchim tchim, porque pra gente aqui é natural, é um brinde, né? Então ocorre esse equívoco. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, aqui no Gênesis designa na frase da criação, servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Daí mais tarde a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Deus fez o mundo em 6 dias, em 6 períodos, em 6 épocas, em 6 etapas. Mas por terem colocado a palavra dia, caramba, em 6 dias, pá. A gente sabe que o mundo foi feito milhões e milhões e milhões bilhões, né, de anos. E aí você parte em 6 dias, 6 etapas. A interpretação ficou errada. Tal também a palavra com que se designava a um camelo e a um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelo de camelo. Camelo passar no buraco da agulha, aquela velha história, né? Daí o haverem traduzindo pelo termo de camelo na alegoria do buraco na agulha. Está no capítulo 16 do Evangelho, né, número 2. Então ele coloca aqui o seguinte, cumpre ao demais, ele tem aqui uma observação, eu vou pular essa observação. Cumpre ao demais que se entenda aos costumes e ao caráter dos povos, pelo muito que influi sobre o gênero particular de seus idiomas. Sem esse conhecimento escapa, repetidas vezes, o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia.
pode numa envolver injúria, ofensas ou blasfêmia, absurdos, e carecer de importância noutra, conforme a ideia que suscite, que venha originar. Na mesma língua, algumas palavras perdem o seu valor com o correr dos séculos. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e que, para manter a exatidão, se tem às vezes de empregar não termos correspondentes, mas outros equivalentes. Ele vai botar a tradução ao pé da letra, tá? Essas notas encontram aplicações especiais na interpretação das Santas Escrituras, em particular nos Evangelhos. Se não tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos em consequência do hábito em que se está de assimilar os outros a si próprio. Em todo caso, cumpre despojar, abrir mão do termo odiar em sua acepção moderna como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Então agora sim a gente vai ler a notinha ali. Mas Jesus falou ou não falou para odiar? O que é isso? Então tem a notinha ali, ó. Senhor Pesani. Non odit em latim, significa não odiar, né? Kai ou misef em grego, não quer dizer odiar. Quer dizer amar menos. Então repara, ele fala em amar mais, quando ele fala em amar menos, colocaram como se fosse odiar. Amar menos não quer dizer odiar. E colocaram essa tradução. O que o verbo grego miselin exprime, misen exprime, ainda melhor o expressa o verbo hebreu, de que Jesus se há de ter servido. Esse verbo não significa apenas odiar, mas também amar menos, não amar igualmente, tanto a um outro. Um amor diferente de um com o outro, ok? No dialeto sírio, do qual dizem Jesus usava com mais frequência, falavam que Jesus usava esse dialeto, ainda melhor acentuada é essa significação. Nesse sentido, é que o Gênesis, capítulo 29, versículo 30 e 31, diz: Jacó amou também mais a Raquel do que a Lia e Jeová, vendo que Lia era odiada. É evidente que o verdadeiro sentido aqui é menos amada. Amou mais a um e Lia era menos amada, não era odiada. Porque a palavra odiar significava amar menos, não era detestar, era ter raiva, não era nada disso. Então ele coloca isso, né? Ele dá outros exemplos. Assim se deve traduzir. Em muitas outras passagens hebraicas e sobretudo sinceras, o mesmo verbo é empregado no sentido de não amar tanto quanto a outro, de sorte que fora contrassenso traduzi-lo por odiar, que se tem outra acepção bem determinada. O texto de São Mateus, aliás, afasta toda dificuldade. E aí vamos fazer só uma pausa. Mas eu tenho que amar menos ao pai, à mãe, do que Jesus, ou qualquer coisa assim? E a família, não tem que trabalhar com ela, não tem que ter esses valores? Claro que tem. E renunciar? Que renúncia é essa? Como é que eu vou renunciar aos meus familiares, meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, se a gente já estudou aqui sobre amar o pai e a mãe? Seria um contrassenso. Como é que a gente vai entender isso? Ele coloca o que? Essa renúncia é o bom senso. Não é largar tudo, mas é você ter o bom senso, é ter o equilíbrio, é ter foco também na sua missão, também no seu trabalho, naquilo que tem que ser feito. Deu para compreender melhor isso aí? Na semana que vem, a gente vai estudar melhor sobre esse tema no próximo item. Então, é muito importante que a gente tenha esse discernimento de prestar atenção na tradução e na interpretação. Só para abrir um parênteses, o que é mais importante na sua vida? Seu país, seu trabalho, sua família ou você? O que vem em primeiro lugar? É bem provável que você diga assim: em primeiro lugar, eu. Em primeiro lugar, eu. Depois,
Ah, minha família, né? Minha esposa, curtir, namorar, brincar, passear. Ah, depois vem o trabalho. O país, ainda mais o Brasil, do jeito que anda, o país sempre vem em último lugar. A gente raciocina assim. Na hora que ele fala, Jesus falou ali do amar menos, né? Porque em primeiro lugar vêm as causas maiores, as principais. Na verdade, em primeiro lugar vem o país. Depois o teu trabalho. Depois a sua família e depois vem você. Ah, Sérgio, não concordo. Não concorda? Ok. Se o país estiver em guerra, estiver em crise, estiver destruído, você vai conseguir ter trabalho? O país atravessa um momento de crise. Como é que está o emprego? Não está muito mais difícil? E se a crise piorar, se complicar, vai ter emprego? Não vai. Se o país não estiver bem, você dificilmente vai conseguir ter um trabalho. Se você não tiver um trabalho, você vai conseguir pagar as contas da casa, sustentar a sua família? Não vai. E sem a sua família, você vai ficar feliz? Não vai. Então, em primeiro lugar, né, embora a gente coloque eu, a família, o trabalho e o país. Não, é o país, o trabalho, a família e você. Mas por que você está falando isso? Porque foi isso que Jesus quis dizer na hora do amar menos, né? O pai, a mãe, tudo. Por quê? Em primeiro lugar tem que vir o quê? Aquilo que é o principal. Aquilo que é o mais em grau de importância. Porque ali é a base, né? É a base, é a base. O país vai me estando bem, estando tudo tranquilo, em ordem, eu fazendo a minha parte, eu vou conseguir ter trabalho. Eu conseguindo ter trabalho, eu vou conseguir ter o dinheiro que eu preciso para pagar minhas contas, ter meu lazer, ter meu carro, ter minha internet Wi-Fi. E eu tendo isso, né, esse trabalho, eu vou conseguir estar com a minha família. Eu estando com a minha família, vendo meus filhos, minha família, minha esposa, todo mundo feliz, eu vou ficar feliz também. Isso aí que ele quis dizer. Ok? Mas vale a pena essa reflexão. Vamos lá. A prece, né, pelas pessoas queridas. Quando eu disser pausou, você pausa aí e menciona o nome dessas pessoas, tá bom? Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos benfeitores, viemos nesse instante pedir por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, que ao ter seu nome citado possa receber todo o auxílio, amparo, a luz, força, discernimento, para superar seus momentos, suas dificuldades, suas aflições, e seguir no rumo correto, no caminho do Cristo, que assim seja, graças a Deus. Pausou, menciona os nomes. Soltou pausa e fluidificação da água. Você está vendo aí o programa Minutos de Espiritismo. Tudo sobre água fluidificada tem aí, tá? O programa número 23. Então, pegou a jarra, vamos colocar aqui as mãos então sobre ela, né? E fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos benfeitores, muito obrigado. Que possa esta água receber neste momento todos os melhores fluidos, energias e vibrações, de maneira que, ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, importante e necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, coloquei aqui a minha água, saúde, e vamos à prece de encerramento. Querido Deus, Mestre Jesus e Espiritualidade Amiga, obrigado por esta oportunidade de estudo, de esclarecimento, de aprendizado. Que possamos, diante dessas lições, colocar cada vez mais na prática, em nosso dia a dia, os valores do amor, da fé, do perdão, da caridade, do auxílio, da tolerância, da paciência, da perseverança, da alegria, especialmente da paz, para que possamos então ser verdadeiros instrumentos de Deus
a cada vez que praticarmos algum desses valores citados e contribuindo assim com o nosso progresso moral e a consequente evolução espiritual. Agradecemos aos anjos guardiães que deram aqui o sustento e o amparo no estudo de hoje e que possamos estar reunidos na próxima semana para mais uma oportunidade de aprendizado e conhecimento. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Ok, né? Então, sendo assim, estamos finalizando o estudo de hoje, tá? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!